No último dia 20 de fevereiro, agora de 2024, a Petrobras pagou seus primeiros dividendos do ano referente ao último balanço de 2023. E o que não faltaram foram matérias da mídia, primeiramente especulando quais seriam esses valores repassados, e alguma delas até, por exemplo, trazendo simulações de quanto um possível acionista receberia caso tivesse investido na Petrobras há pelo menos 5 anos atrás. Bom, a gente sabe que esse tipo de exercício de especular quais têm sido os ganhos e os repasses de uma empresa é um exercício saudável para quem vem buscando entender mais sobre o mercado de ações. Mas a gente também sabe que só focar nesses balanços não vai ajudar a ter uma visão completa e menos nebulosa. Eu sou o Steven Kercher e aqui no canal da UVP Investimentos, toda semana você vai conseguir acompanhar com a gente uma análise de perfil de diferentes e importantes empresas que estão na Bolsa de Valores. Hoje vamos falar dela, a Petrobras. Continue comigo depois da vinheta e seja muito bem-vindo ao canal. O fato é que não é realmente um exagero afirmarmos que a história da exploração do petróleo no país e a consequente fundação da Petrobras se funde intrinsecamente à história do próprio país. Assim como a corrida do ouro movimentou o mundo e o Brasil colônia a partir do século XVIII, com o avanço da história, no final da Segunda Guerra Mundial, era o petróleo que estava em grande evidência em todo o mundo. E não difícil de entender o porquê, uma vez que a própria Revolução Industrial e o desfecho da Segunda Guerra fez com que o mundo desejasse copiar ou pelo menos seguir dentro do possível modelo de vida norte-americano, que envolvia uma intensa produção e consumo, ou seja, um modelo de capitalismo. Nesse sentido, então, estava evidente que o petróleo era, naquele momento, a força motriz de qualquer grande economia. Afinal, para gerar progresso, precisava de energia, e para gerar energia, no final do século XX, era preciso de petróleo. Esta relação entre o petróleo e o desenvolvimento econômico estava tão enraizado que, neste momento da história, era comum se referir ao óleo natural pelo codinome de ouro negro ou ouro líquido. Imagine então que neste contexto o Brasil era visto como uma grande promessa, uma grande fonte de produção de petróleo que, caso realmente se revelasse, poderia mudar os rumos da história do país. Mas aparentemente essa promessa estava seguindo somente o imaginário, tanto do mercado externo quanto na visão de alguns poucos intelectuais brasileiros, como era o caso do famoso e renomado Monteiro Lobato. Pouca gente sabe disso, mas o escritor brasileiro tem estreita relação com a criação da petroleira brasileira. Na década de 1930, Lobato acabou se tornando amigo do engenheiro suíço Charlie Franck, que havia se mudado para o Brasil a partir da década de 20. Durante os anos que se seguiram, os pares trocaram mais de 130 cartas nas quais abordavam temas como política, literatura e especificamente sobre o petróleo. Lobato defendia a ideia de que o Brasil estava perdendo uma grande oportunidade, o atraso brasileiro, e culpava deliberadamente o então presidente da época, que era Getúlio Vargas, de ser o responsável por, segundo ele, de não perfurar e nem permitir que perfurasse o Brasil. Nesse contexto também se referia à empresa petrolífera americana Standard Oil, que havia demonstrado interesse em iniciar uma busca de prospecção de petróleo no Brasil. Lobato, na época, chegou a escrever 3 obras ficcionais, das quais a temática era a busca pelo petróleo no país, sendo elas A Luta pelo Petróleo, de 1937, O Escândalo do Petróleo, em 1936, e até uma obra infantil, O Poços de Visconde, também de 1937. Financiamento para a busca pelo petróleo no país se tornou uma pauta tão intensa que Getúlio Vargas mandou Lobato para a cadeia, sob acusação de ferir a ordem e soberania do governo. Ainda assim, Getúlio cedeu às pressões populares e decidiu iniciar o processo de busca pelos poços de petróleo no país. Foi aí que então, alguns anos depois, em 1939, encontrou-se no recôncavo baiano a descoberta do primeiro poço viável para a exploração de petróleo brasileiro, ironicamente ou não, batizado como Poço Lobato. Então, após finalmente encontrarmos o desejado ouro líquido em solo tupiniquim, outra questão dividiu o Senado em 1953. Na época, o Senado brasileiro rachou entre 2 grupos antagonistas, os chamados ultranacionalistas, que defendiam o monopólio estatal do petróleo brasileiro, e os apelidados por essa mesma oposição como os entreguistas, que defendiam a entrega do petróleo brasileiro à iniciativa privada. Em meio a este movimento, conhecido como o Petróleo é Nosso, que claramente marcava o
discurso dos ultranacionalistas, nasceu então a Petrobras, em 3 de outubro de 1953, fundada pelo então presidente Getúlio Vargas. Os ultranacionalistas acabaram se fazendo valer no Senado, o que permitiu que a Petrobras surgisse e se desenvolvesse sob o privilégio de monopólio do direito de exploração do petróleo no Brasil. Durante décadas as coisas continuaram tranquilas, até que em 1997, no governo FHC, que tinha uma visão mais neoliberal. O objetivo do FHC na época era tornar a Petrobras uma empresa competitiva a nível internacional. Mais precisamente no ano de 2000, a Petrobras vendeu parte das suas ações PN na Bolsa de Valores Brasileiras, a B3, e na Bolsa de Nova York, a NYSE, sobre o ticker PETR4. Na época, o objetivo era captar recursos para os investimentos e reduzir o endividamento da empresa. A União vendeu parte das suas ações PN, mas manteve o controle de sua empresa. Porra, é PN? É o tipo de ação, tem a ONPN. É verdade. Tá vendo? Eu fiz o curso. Você tem que fazer o curso também. A segunda fase da abertura de capital da Petrobras você provavelmente deve se lembrar, quando em 2010, sobre o mandato de Lula e após a então recente descoberta do pré-sal, o presidente, vestindo-se de macacão laranja e com as mãos cheias de petróleo, anunciou as ofertas de ações ordinárias da empresa no mercado. O objetivo na época era aumentar a participação de capital privado na empresa e melhorar a governança corporativa. Na época, as reportagens dos jornais mostravam a fachada da Bolsa de São Paulo, que recebeu alegoricamente uma réplica de uma plataforma de petróleo. Nas matérias, elas anunciavam a segunda fase da abertura de capital da Petrobras como a maior venda de ações já feitas no mercado de capitais. A emissão das ações da petrolífera foi avaliada no valor de 66,9 bilhões de dólares. De modo geral, então, podemos dizer que a Petrobras, cujo nome oficial é Petróleo Brasileiro S.A., é a maior empresa petrolífera do Brasil, fundada há aproximadamente 70 anos atrás, e que surgiu como uma garantia de monopólio no setor petrolífero para o Estado. Mas a partir do governo do FHC viveu a quebra desse monopólio. Mesmo assim, a empresa se consolidou no mercado nacional como a maior empresa no seu ramo do país. Atualmente, a Petrobras é, portanto, uma empresa de capital misto, sendo o governo brasileiro o maior detentor das ações da companhia. A empresa atua na exploração, produção, comercialização do petróleo, gás natural e alguns outros derivados, possuindo plataformas de petróleo, refinarias e redes de distribuição. Apesar da sua história estar intimamente atrelada à própria história do Brasil, principalmente em relação ao período de industrialização do país, nos últimos anos ela vem expandindo suas atuações internacionais, estando atualmente presente em 19 países da América, África, Ásia e Europa. Mas vamos lá, agora que a gente já entendeu como ocorreu o processo de criação da Petrobras, vamos a algumas informações relevantes sobre essa empresa. Ou seja, as vantagens e desvantagens de ter PETR4 na sua carteira de ações. Quanto às vantagens, podemos citar que desde o ano de 2021, graças às medidas tomadas ainda em 2018 pelo então presidente Michel Temer, a empresa tem vivido uma boa safra de dividendos. No ano de 2022, a Petrobras bateu um recorde em lucro líquido de 189 bilhões de reais. Outra métrica que pode ser vista como uma bela vantagem é o fato da Petrobras ser a principal pagadora de royalties ao governo federal. Então isso significa dizer que existe por partes do governo o interesse que a empresa continue sendo lucrativa. Uma terceira vantagem em ter PETR4 na carteira é que empresas de capital misto não podem falir e nem muito menos então entrar num processo de recuperação judicial, porque obviamente o seu principal acionista, o Estado, sempre estará a fim de criar novas políticas e, caso seja preciso, usar e abusar das canetadas para garantir a sobrevivência dessa empresa. Uma última vantagem que vale a pena ressaltar aqui é que a Petrobras está atualmente investindo em um ramo muito promissor, que é a transição energética renovável, como, por exemplo, a produção de energia eólica. Isso, é claro, é um excelente sinal verde, porque nós sabemos bem que somente a exploração de recursos naturais não renováveis de maneira indiscriminada levaria qualquer empresa do ramo a um fadídico colapso. Afinal, esses recursos não são nem sustentáveis e muito menos infinitos.
Agora prepara a caneta que eu quero te explicar sobre as desvantagens, ou melhor dizendo, quais os riscos de ter a Petrobras na sua carteira. Todo investidor de PETR4 tem que ter a plena ciência de que a empresa tem como seu maior acionista o Estado. Portanto, ela não está imune aos interesses políticos e eleitorais de cada presidente que for eleito. E por que eu digo isso? Bom, naturalmente não é de interesse do governo que o preço do combustível aumente indiscriminadamente, por dois motivos que são muito óbvios. O primeiro é porque o preço alto do combustível vai interferir diretamente na popularidade de quem estiver sentado na cadeira da presidência do país. Principalmente em anos eleitorais, é de praxe que o governo federal tente diminuir este valor a fim de conquistar a aprovação popular. O segundo motivo ou fator que vai acabar resultando na segurada deste preço é a pressão inflacionária que existe sobre o combustível do Brasil, um país onde a principal logística de distribuição de produtos é a malha rodoviária. Ou seja, se o preço do combustível estiver alto demais, o preço de basicamente tudo também vai aumentar. Por isso, naturalmente, vai haver uma tentativa por parte do governo de manter esse preço aí na margem da inflação. Outro ponto de desvantagem que pouca gente fala, mas que é assim de extrema importância, é que apesar da descoberta do pré-sal e a gente ter pelo menos 19 bacias que rendem aí mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, nós aqui do Brasil ainda não temos tecnologia de ponta em nossas refinarias. Então a Petrobras, apesar de ser detentora dessa quantidade absurda de matéria-prima, grande parte desse petróleo precisa receber algum investimento para ser devidamente refinado e, consequentemente, se transformar no produto final, que é o que importa aqui. Por fim, vale sempre ressaltar para quem investe em estatais que o Estado não irá priorizar os interesses dos acionistas em prol dos interesses do próprio Estado. Por isso, a Petrobras indefinidamente existirá dentro desta dualidade, característica da sua própria fundação e razão de existir. E você sabe muito bem que nem sempre é legal a gente confiar no governo. Bom, como eu disse aqui, muitas vezes não é sobre dizer se uma empresa é indicada ou não para investimentos, mas sobre entender o perfil do investidor e o que faz sentido para você ou o que não faz sentido para você ter na sua carteira. E para isso você pode clicar no link da descrição ou escanear o QR Code que está aqui em algum lugar na tela para entrar na nossa plataforma, a UVP Investimentos. Lá você vai encontrar tanto a PETR4 quanto diversas outras empresas na Bolsa de Valores, além de ter uma curadoria dos melhores títulos de renda fixa. Ah, outra coisa, na nossa plataforma também temos a UVP Analítica, que te ajuda a analisar cada ação de acordo com os pensamentos de grandes investidores como Graham e Bazin. Só adiantando, segundo o método desses dois grandes investidores, a Petrobras não está lá essas coisas. Agora sim, para você que assistiu esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like na confiança, se esse vídeo tiver te ajudado a entender um pouco mais sobre a Petrobras, esse é o seu momento de soltar a mão no like e deixar aquela curtida. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo da UVP Investimentos.